Queridos internautas da TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era, eu, João Gilberto, o nosso programa Paz, Amor e Luz, Ciência e Autoconhecimento. E hoje falando de um dos 7 ramos de desenvolvimento da humanidade, que é a economia, e falando do maior empresário que nós tivemos em todos os tempos aqui no nosso país, Barão de Mauá, que através da sua inteligência e da sua visão, criou realmente uma estrutura, né, no século XIX, que deixou aí muitos ensinamentos para os empresários de hoje, né, e do século XX. Aí é o local onde ele tinha a residência dele, né, ele morou também na região de Petrópolis, Rio de Janeiro, né, e foi através realmente desse trabalho que ele foi criando e se agigantando no país, né, foi criando estruturas gigantescas e, no caso, o Império se impressionava, por quê? Porque ele foi trazendo tudo aquilo que, imagine só, gente, a Inglaterra naquela época, né, e hoje ainda é uma potência, estava dando um avanço impressionante na sua economia, na sua indústria, nas suas finanças, né, e o Barão de Mauá, né, um homem visionário, foi introduzindo isso tudo no Brasil, né, e do jeito brasileiro. Por quê? Uma coisa é você copiar aquilo que está lá fora, e outra coisa é você ter aquele ideal e trazer para cá e fazer do nosso jeito, né? Porque o nosso povo é diferenciado, nós temos uma miscigenação muito grande. Então aí vocês estão vendo algumas imagens, né, da casa que hoje se tornou um museu, né, e que realmente fez, né, aí dentro da história o legado que o Barão de Mauá construiu nesse país. Só para vocês terem uma ideia do gigantismo, né, do patrimônio que ele montou, se hoje a gente convertesse toda, né, a fortuna que ele teve num determinado momento, hoje o patrimônio dele estaria avaliado aí em cerca de 20 bilhões de dólares. Nós temos aí no mundo muitos bilionários aí, né, que têm realmente a estrutura de, né, como se fossem bilionários, mas muitas vezes através de ações, através de bens. Então tá aí, nós deixamos para o terceiro bloco, porque existe um filme, né, que você pode inclusive aí ver através da locadora, que é Mauá, o Imperador e o Rei, que foi retratado por 2 grandes artistas brasileiros, o Paulo Betti, né, aí fazendo o papel dele, e que conta a história realmente impressionante, em detalhes, desse grande empresário que é considerado o maior empresário de todos os tempos, né, dada toda a estrutura, né, que ele criou e foi agigantando o nosso país, para que o nosso país entrasse no século XX, também com outros grandes empresários, né, que nós vamos falar também. Nós separamos aí alguns empresários para dar, né, uma sequência para vocês nesse segmento da economia. Então tá aí, né, algumas cenas do filme, né, algumas cenas até românticas aí, para que você perceba, jovem, que o trabalho e o esforço das pessoas realmente leva o país para frente. Os países que estão na vanguarda hoje, através do desenvolvimento, através realmente da economia, né, conseguiram isso tudo através da inteligência e do trabalho. Então está aí o local onde foi prestada homenagem lá no Rio de Janeiro, né, a Praça La Mauá, tá? Então aí os monumentos mais antigos e mais atual desse grande brasileiro, né, voltado ali para o porto ali do Rio de Janeiro, onde entra e sai toda a riqueza do estado do Rio de Janeiro e até do Brasil, tá? Então nós fizemos hoje um programa em homenagem ao grande, né, brasileiro, Barão de Mauá, tal qual nós temos aqui também o nosso presidente Cláudio José, que através, né, do seu trabalho, saiu de uma cidade simples, né, de Minas Gerais, veio aqui e através do trabalho e da fé, né, venceu e está aí fazendo grandes trabalhos na área, né, empresarial e agora também na mídia, tá? Então nós deixamos aqui hoje, né, uma homenagem muito singela a esse grande brasileiro, Barão de Mauá, que é considerado o maior empresário de todos os tempos do Brasil. Nós temos outros grandes empresários, mas o Barão de Mauá, através do momento que ele viveu, né, no século XIX, né, saindo o Brasil de um país colonial, praticamente, deu passos gigantescos, deixou uma estrutura para que o Brasil hoje realmente tenha aí, né, a projeção mundial. Então nós deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço.
Até o nosso próximo programa, falando de outro grande empresário, tá? Então, um grande abraço e que o Brasil no domingo, né, consiga aí a sua segunda vitória e que a gente avance na Copa do Mundo. Um grande beijo, até o próximo programa.